Olá, bom dia. Tudo bom? Deixa eu falar bom dia de novo, tava sem som. Bom dia. Estamos aqui hoje para continuar nossas conversas sobre a escrita, a linguagem e este momento que vivemos. Hoje, bom dia. Hoje com um super tema. Vamos falar com a pesquisadora de literatura russa e de Dostoiévski em particular, minha amiga Juliana Almeida, que fez mestrado e doutorado no tema. Foi para a Rússia, fala um pouco de russo, é um orgulho. Muita gente que estuda, que gosta de literatura russa, sempre tem um pouco esse desejo secreto aí de aprender um pouco russo, de ir para lá, bom dia. E a Juliana fez isso. Oi, Lu. Ficou 6 meses lá e tem um estudo profundo sobre esse universo. E separou um tema, acho que bacana pra gente conversar nesse momento, né, que é Dostoiévski, as lições da literatura russa sobre vidas confinadas. É quase um tema de pesquisa acadêmica também, né? Dostoiévski é uma paixão de muita gente, né? E também é um paradigma. Muita gente diz que não consegue ler, enfim, vamos conversar sobre tudo isso com a Juliana assim que ela chegar. Vou dizer, cadê a Juliana? Oi, gente, estou esperando a nossa convidada. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Ah, chegou. Agora é só pedir para entrar. Isso. Esse tempinho de abrir a porta. Oi, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo Bom te bom? ver. Pois é, saudades, né, nesses tempos. Pois é. Mas bacana você estar aqui. Eu estava te apresentando antes de você chegar. Falei que você é um orgulho. Foi para a Rússia, fala um pouco de russo, sabe um pouco da língua, fez mestrado e doutorado na área, né? E aí, então, vamos E começar com esse título, né? Porque a gente ficou pensando bastante no título, porque são muitas possibilidades da gente falar desse assunto, né? Infindáveis, quase, na verdade. E aí você falou, então, que é Dostoiévski, as lições da literatura russa sobre vidas confinadas. Eu queria que você falasse um pouco o que tem nessa questão dessa vida confinada, em especial aí na literatura do Dostoiévski. É um assunto que ele trata bastante, são muitos personagens que vivem desse jeito. Vamos começar pelo isso, título. então, vamos começar. Bom, eu pensei para essa live, né? é, Enfim, pensei em abordar, falar um pouco do Dostoiévski, tanto fazer uma abordagem do ponto de vista biográfico, né, para entender, porque a gente está falando de um autor, por exemplo, experimentou é, passou foi preso, exílio e tudo mais, né? Isso é uma situação muito comum dentro da literatura russa, porque a gente tem, isso é uma coisa muito interessante desse contexto e dessa cultura, porque a gente tem tanto do século XIX, século XX, do ponto de vista histórico, a gente tem várias situações de exceção, né? Então a gente tem governos autoritários, né? No século XIX a gente tem o czarismo e, enfim, governos muito fechados, censura, perseguição política e tudo mais. E aí no século XX a gente vai ter a mesma coisa, mas dentro do socialismo, né? Então a gente tem muitos casos de escritores, e não só escritores, mas pessoas comuns também, que têm isso que a gente está sentindo agora, eu acho pela primeira vez nessa situação de pandemia, que é você ter uma vida, vamos dizer assim, sequestrada pela história, né? Então você deixa de ter a sua vida nas suas mãos, e aí uma situação histórica, ela te atropela, né? E você é arrastado por ela, e aí você perde assim, o seu livre-arbítrio, e você perde,
enfim, as rédeas da sua própria vida, né? Isso é muito, muito presente na tradição russa, o tempo todo. E, bom, vamos falar do Dostoiévski primeiro, né? Depois a gente pode até chegar no século XX, que eu acho muito legal, porque aí o século XX, a gente tem, né, dentro do Estado totalitário, isso vai aparecer muito, principalmente em textos autobiográficos, né? Então a gente vai ter uma Que esse é o enxurrada de tema de textos autobiográficos. doutorado, né? Que esse é o tema do E, doutorado que a gente vai tratar numa outra live que é muito bom também. Outro assunto. bem, mas voltando para o nosso amigo Dostoiévski, né? Que é o queridinho dos brasileiros, é o Ah, escritor é? mais, assim, sim, é o pessoal que gosta de literatura russa geralmente começa pelo Dostoiévski, né? E é Uhum. interessante que na Rússia não é assim. Ah, Na não? Rússia, o Dostoiévski não é o centro. Tem um outro escritor que é o centro da literatura russa, que é o Pushkin. Não sei se já ouviu falar. É um Já, né? poeta, já É. ouviu, lógico, mas talvez o pessoal não conheça muito, que ele é menos famoso, né? Uhum. Mas o Pushkin, ele é o centro, né? Se você for para a Rússia e falar, né, quem é o grande escritor? Pushkin. E muito bem, tanto que eles falam lá, Pushkin é o nosso tudo e tudo mais, né? E mas entre nós, o Dostoiévski é o mais famoso, eu acho, né? Tem o Tolstói também, mas geralmente o pessoal começa a ler literatura russa por Dostoiévski. E E nunca isso se mais vê. tornou muito. Aí tem duas possibilidades, ou continua loucamente ou sai correndo, né? Mas muito bem. E o nosso amigo Dostoiévski, ele é. Bom, tem gente que acha que é difícil de ler, né? Que é um escritor que exige bastante. E ele, porque tem uma questão muito central, né, que é a questão do sofrimento nas obras dele, né. Então a gente sofre lendo, né, todos os personagens sofrem, é um sofrimento maluco, assim. Tanto que tem o Stefan Zweig, sabe, aquele austríaco tal, que veio para o Morou Brasil, se aqui. suicidou aqui, isso, morou aqui e tal. Ele tem um livrinho sobre Dostoiévski e ele escreve lá, tem um subtítulo, Sofro, logo existo. Né? A gente pode usar essa frase, Morte ótimo, do Dostoiévski. o mote do nosso amigo Dostoiévski. Ele mesmo teve uma vida desgraçada e sofrida, né, dentro dessa conjuntura russa. Por exemplo, eu falo isso porque tem muita biografia e muita gente que faz esse estudo biográfico também para tentar entender as obras, né? Uhum. Mas bom, Dostoiévski ele era de uma família que não era da nobreza, da alta nobreza, como seus colegas Tolstói e Turgenev, né? Então isso foi uma coisa que marcou ele muito, né? Ele era o pai dele era médico e ele nasceu, a casinha dele era colada no hospital onde o pai trabalhava. Então, desde criança, ele tipo, ia brincar no jardinzinho lá onde os doentes estavam. Então, ele, desde muito cedo, teve esse contato com doença, morte, com essas coisas, né, não muito leves e bacanas para Uhum. uma criança. Uhum. Muito bem. Então, tem isso da infância dele, que é interessante, né, essa proximidade com o sofrimento desde cedo. Depois, entre outras coisas, ele fez um sucesso estrondoso quando ele escreveu o primeiro livro dele, que chama Gente Pobre, tem traduzido pela 34. Aí ele foi saudado como a promessa. Nossa, esse vai ser o escritor maravilhoso, tal, pelo maior crítico da época, que era o Belinsky, era um dos principais críticos que o que ele falava acontecia, né? Então, se o Belinsky falasse, esse cara aqui esse promete. Então, a carreira dele costumava decolar. Aí ele fez isso com Dostoiévski, mas logo quando o Dostoiévski escreveu a outra obra dele, que foi o Duplo, e as outras em seguida, ele falou, putz, me enganei, esse cara aqui não é, sabe, avaliei mal, tal. Então ele foi assim, foi ascensão e queda rapidíssimo, né? Teve isso Uhum. também. E na juventude ele frequentou um grupo enfim, era um pessoal que se reunia e lia textos proibidos. A gente tem que lembrar que ele estava vivendo na época do Nicolau I, que era o czar mais terrível do século XIX da Rússia, né? E aí eles se encontravam sexta-noite, liam uns textos que não podiam circular, a censura era muito,
muito Bebeu uma pesada, vodka. tal. Uma coisa assim. E aí ele foi acusado de conspiração contra o czar e foi preso, né? Então aí ele ficou um tempo na fortaleza de Pedro Paulo, lá em São Petersburgo, que até hoje a gente visita, turista, mas está lá. E aí ele teve a famosa farsa da execução, que isso eu acho tenebroso. Muito bem, né? Ele ficou lá, ninguém falava para ele o que ia acontecer, ficou meses lá preso na fortaleza. Aí um dia, no inverno, tal, foram lá, buscaram ele e os colegas, tal, levaram para uma praça. E aí ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. E aí leram a sentença, né? Morte por fuzilamento. E aí colocaram todos eles, assim, né, enfileirados e tudo mais, a vendinha nos olhos. E aí fizeram toda aquela, enfim, encenação do fuzilamento, né? Tipo, pegaram as armas, não sei o quê. E isso marcou muito ele, né? Ele vai falar muito disso, desses 5 minutos que antecedem a sensação de morte, né? Isso vai ser um tema também, que é uma das outras questões que ele trata, que é a questão da imortalidade, né? Mas peraí, Será aí que fizeram existe? isso, fizeram isso. Fizeram isso, ele ficou Ah, ali. brincadeira, não, desencana, não vou morrer mais. Ah, Aí gente, eles pegaram de para, não volta. vai ser. Exato, não vai ser isso, não. O czar perdoou. Vocês só vão para a Sibéria ficar lá uns anos. Olha que maravilha, tal. E um dos companheiros dele enlouqueceu na hora, assim, nunca mais recuperou o juízo, tal. Foi uma coisa terrível, né? Mas enfim, que esses estados autocráticos acham divertido fazer. Eles E faziam isso, aí, era uma das formas que eles faziam, digamos, tortura psicológica, era comum, assim. exato. E para mostrar como o czar era benevolente, olha, ele perdoou no final, né? E muito bem. Então essa experiência marcou muito ele também, né? Essa sensação de morte, né? Esse terror de estar prestes a morrer e tudo mais. E isso, ele gostava muito daquela obra do Victor Hugo sobre os últimos minutos de um condenado à morte, sabe? Então isso foi uma coisa que eu acompanho muito, assim. Muito bem, teve isso, aí foi para a Sibéria, ficou um tempão lá, preso, depois no exílio. Aí ele volta e tudo mais. Ou seja, são muitas situações extremas, né? E ele tinha uma psique frágil, tinha epilepsia, tudo mais. Então, vamos dizer assim, ele experimentou bastante nessas situações extremas de sofrimento e ele desenvolveu muito esse tema nas obras, né? Porque ele tinha a ideia de que o sofrimento ele era, vamos dizer assim, ele era ele achava que o sofrimento era um caminho para o homem atingir alguma coisa superior, né? Era quase que a ideia de que talvez o homem precise sofrer, né? Talvez o homem, enfim, a origem da consciência esteja nesse sofrimento pelo qual os homens devem passar na vida, porque a vida é constituída por momentos difíceis, né? De todo mundo, e tudo mais, em maior ou menor grau e tal. E essa ideia da consciência da dor, né, é muito importante e tudo mais. Tanto que a gente tem muitos personagens atormentados, né, nas obras dele o tempo todo. E, além desses personagens atormentados, a gente tem também personagens isolados, né? Mas não como nós estamos agora, isolados, porque nós não podemos sair, né? Isolados por uma incapacidade de romper, né, com esse isolamento autoimposto, vamos dizer assim. É uma incapacidade de realmente se relacionar com os outros de uma forma, assim, de uma forma boa e realmente era. E isso foi muito desenvolvido num tipo específico, né, de personagem, que vai aparecer em mais de uma obra. Que é esse tipo que eu quero falar aqui, é o tipo do homem do subsolo. Acho que você conhece esse tipo bem, né? Pessoalmente também. Eu, Juliana, eu queria que a gente, então, retomasse um pouquinho, e aí juntasse com isso que você está falando, né? Você falou que na Rússia ele não é, quer dizer, claro, ele é um grande autor em qualquer lugar do mundo, mas ele não é tipo, o autor russo na Rússia, né? Você falou Isso. que é o Pushkin, né? Eu queria que você
falasse que se você, nas suas pesquisas, descobriu um pouco por que isso acontece, né? E se tem a ver com esse, digamos, esse tipo, né? Essa coisa mais típica na obra dele, que é essa questão que você está falando do isolamento, sofrimento, e principalmente deste personagem, né? Desse homem do solo aí, desse ser que ele Sim, desenvolve em várias obras. muito bem. Não, no caso dele não ser o autor central, não é nem culpa dele, né? É porque o Pushkin é imbatível, vamos dizer assim. O Pushkin, ele é o pai da língua russa moderna, né? Ele nasce ali no finzinho do século XVIII, morre no começo dos anos 30 do século XIX, tem uma vida curta, mas ele é um gênio, assim, fora de série, realmente, o Pushkin. Ele escreveu de tudo, poesia, contos, novelas. Ele é reconhecido como um grande poeta, né? Mas ele escreveu de tudo. E ele é. E todos esses escritores reconhecem isso, né? O Dostoiévski, no final da vida dele, quando ele já tinha bastante prestígio, né? Depois ele recuperou aquele prestígio do começo, né? Que ele perdeu lá. Primeira obra, grande autor, perde o prestígio, o pessoal fala, não, foi uma promessa que não vingou. Aí depois, quando ele volta da Sibéria, né, ele começa a escrever o ciclo de obras de ouro dele, né, que são aquelas obras, os grandes romances, os catataus, tal, o Idiota, Crime e Castigo, tudo mais. Então, lá quando ele está velhinho, no fim da vida, ele recupera esse prestígio. E é interessante que quando ele já está, pouco antes dele morrer, tem um evento de celebração da memória do Pushkin, né? E aí o Dostoiévski faz um discurso de homenagem ao Pushkin. E, enfim, então todos esses escritores, eles sabiam que eles deviam muito ao Pushkin, né? Exatamente porque ele, enfim... E é uma figura interessantíssima, o Pushkin. Por exemplo, o avô dele era um escravo, né, do Pedro Grande, então ele era descendente de negros. Isso na Rússia é muito interessante, né? Ele... É, ele aprendeu russo, mas ele era um nobre, né? Então ele aprendeu russo com a ama dele, né? Como se fosse com a babá. E aí porque antigamente, antes do Pushkin, você não tinha uma língua média para escrever, né? Você ou se tinha aquela língua, aquela língua elevada para escrever, sei lá, odes ao imperador e tudo mais, ou tinha a língua falada, não tinha uma língua média. E o Pushkin desenvolve isso, né? Que é a língua que a gente vê até hoje nos textos, né? Que, lógico, com modificações, mas enfim, essa língua literária é uma criação dele. E ele era fantástico, assim, um cara inteligentíssimo, engraçado. E aí morre num duelo, né? Para coroar essa aura, né? Sim, conquistador. Teve milhares de mulheres, e casou com a mais bonita da corte, e aí, enfim, aí teve brigas por causa dessa esposa, e teve essa morte no duelo. E até veio um meme agora que atividades que a gente pode fazer em quarentena, né? Duelar, porque tem a distância, né? Cada um fica a mais de 1 metro, aí saca a arma, atira, então é uma atividade que podemos fazer agora. Então, o Skin morre nesse duelo. Assim, nem sei se chegou aos 40 anos, então é aquela trajetória que não tem para ninguém, né? Assim, com um cara desse, numa tradição literária como a russa, né? Ele é o profeta, e todos os outros escritores reconhecem isso e tudo mais. Muito bem, né? Isso é a questão, não é tanto culpa do Dostoiévski, né? Agora, de ser aqui no Brasil, né? O Dostoiévski aqui no Brasil ser o cara o cara é ótimo. O grande autor da literatura russa, se tem a ver também com essa estrutura da obra dele, né? E desses personagens aí. Sim, tem a ver muito com uma questão de tradução, que é importante pontuar, porque o Pushkin, como escreveu muita poesia, né? É muito difícil traduzir poesia para o português e tudo mais. A gente tem boas traduções, mas ele é pouco traduzido comparado ao Dostoiévski. E o Dostoiévski teve um fenômeno muito interessante de tradução, que começou nos anos 2000, que a gente chama de boom da literatura russa no Brasil, né? Que tem aquela editora que acho que o pessoal conhece, a 34, que ela começou a investir bastante em traduções diretas, né? Porque a gente também, antigamente, a gente lia muito esses russos
em traduções indiretas. Então, vinha alguém lá, traduzia para o francês, aí chegava a obra em francês aqui e alguém traduzia do francês para o português. Então, né, tinha todo esse caminho até chegar no português. Nos anos 2000, tem um tradutor muito importante, que é o Paulo Bezerra, que ele começa um projeto assim, fenomenal de traduzir tudo do Dostoiévski em fazer traduções diretas, né? Que saíram, o primeiro que saiu foi Crime e Castigo nos anos 2000. E foi um sucesso de vendas, né? Assim, a gente tem que pensar que é interessante, que a gente tem um país que não tem muito, as pessoas não leem muito, não tem muito essa coisa de comprar livro, mas foi um sucesso editorial. E aí saíram todos, né? Nessas traduções. Mais recente, né? Esse é o fenômeno mais recente. E então tem a ver com isso, eu acho. E eu não sei, o Boris Schneiderman, que foi um professor que fundou o curso do russo lá na USP, ele também acha que tem muitos temas de Dostoiévski que conversam direto com a nossa realidade, né? Então, porque ele fala muito, por exemplo, Tá fingindo de que não tá tocando. miséria. Que não tá tocando Gente, tá tocando live vida real, né? Enfim, ele fala muito vamos ver se para. Quer desligar? Pode De. desligar. Vou desligar. Peraí, já volto. Bom, a Juliana tá falando como o Boris Schneiderman vai relacionar os personagens, né, com a nossa questão nacional aqui, é um pouco isso, né? Exato, então ele fala, né? Nossa, muitos dos temas que o Dostoiévski tratou, por exemplo, da miséria, da situação da exploração infantil, enfim, aqueles personagens em situações terríveis, de sobrevivência, tudo isso conversa muito com a nossa realidade. É uma hipótese do Boris, né, também, porque talvez ele faça tanto sucesso entre nós. Não sei, mas é um fato, né? Eu acho que é o mais. Eu acho não, é o escritor mais lido e mais vendido aqui, né? E E o que seria esse personagem que você começou falando e que o Boris fala que tem a ver um pouco com a nossa realidade, esse personagem aí que você estava começando a descrever? certo. A ideia desse tipo, né, do homem do subsolo, Uhum. ele aparece numa obra que tem esse título mesmo, Memórias do Subsolo, que o próprio Boris traduziu, né? A primeira vez, assim, que ele surge. E ele é uma figura geral. Isso é um pouco interessante, isso é bem interessante, eu acho. Primeiro que ele é uma pessoa comum, vamos dizer assim, né? Ele é um funcionário de uma patente baixa, né? Então, a gente não está mais tratando da vida dos nobres ou de pessoas muito extraordinárias, né? Ele é uma pessoa comum e é uma pessoa que tem um orgulho muito. Ela sente que ela não é devidamente valorizada ou que os outros não a enxergam como ela acredita que ela. Enfim, ela tem um ego um tanto quanto distorcido, né? Uma visão de si um tanto quanto distorcida. E ela acha que ela é injustiçada, que as pessoas não enxergam, né? O quanto que ela é boa e tudo mais, né? Essa pessoa, ela tem esse ego inflado, vamos dizer assim. E muita dificuldade de lidar com os outros e com o mundo, né? Que o circunda. Então, e um aspecto importante é o egoísmo que está intrínseco a essa personalidade, né? Ela é uma pessoa malvada, um vilão? Não. É muito mais elaborado do que isso, né? Ela também tem aspectos bons e dentro da sua personalidade, mas esse egoísmo doentio, ele acaba se sobrepondo, né? E sufocando esses outros aspectos da personalidade dela. Então ela está sempre nessa luta interna, querendo e preso nesse isolamento que ele não consegue romper, né? E sempre é interessante esse tipo de quando aparece no Memória do Subsolo, essa personagem ela tá num constante diálogo, como se ela falasse com ela mesma, entendeu? Mas existe um interlocutor ali, né? Imaginário com quem ela vai falando, falando, falando. E essa é uma característica muito interessante das obras do Dostoiévski, que eu acho que é um ponto que a gente pode tratar, que acho que você vai gostar,
que é a questão da importância do diálogo, né? Sempre, mesmo quando... enfim, é o que estrutura, do ponto de vista da forma, essas obras todas do Dostoiévski. Por exemplo, aquele escritor russo também, o Nabokov, ele falava que o Dostoiévski era um grande dramaturgo, na verdade, né? E, e é interessante que a gente tem muitas montagens de Muito, textos né? do Dostoiévski, né, para o Uhum. teatro. Até aquelas, tanto desses monólogos, o Celso Frateschi montou muito, né, o Sonho do Homem Ridículo, tudo mais, quanto acho que teve aquela do Idiota, né, uma montagem enorme, foi do Uhum. Idiota. Foi de um romance Eu não lembro. grande, recentemente aqui no Brasil. Uhum. Enfim, ele é super. O pessoal gosta de montar peças, Uhum. né? E o Nabokov ele dizia isso, né? Que ele era um grande dramaturgo, na verdade, Uhum. porque os personagens. Mas o Nabokov é interessante de apontar que ele não gosta do Dostoiévski, ele detesta. E Ah, ele fala, a gente fala ele acha que o Nabokov Dostoiévski aqui, né? A gente fala Nabokov. Nabokov. isso, Uhum. Nabokov, o autor de Lolita, acho que todo mundo já ouviu falar do Lolita, né? E ele falava, não, Dostoiévski escreve mal, né? Isso era uma... Enfim, ele fala que os personagens de Dostoiévski são como se fossem fantoches, né? Por isso que é um pouco pejorativa essa visão do Nabokov, porque eles só estão ali para expressar ideias, né? Então eles são... Ele fala assim, olha como que se estruturam os romances, os grandes romances, né? Ele, no primeiro momento, apresenta a personagem, faz uma descrição breve, enfim, dos aspectos físicos da personagem, como se fosse num texto dramatúrgico mesmo, né? Depois isso nem aparece mais, porque as personagens só vão falar e falar e falar e falar e discutir, discutir, discutir. E outra coisa que ele usa muito ele junta todos esses personagens, geralmente, num mesmo ambiente, Uhum. e aí lá começa a confusão, a briga, eles discutem, tudo mais, tudo mais, tudo mais, né? É assim que se estrutura a obra, né? Uhum. Um teórico importante, que é o Bakhtin, fala, né, que os romances de Dostoiévski são dialógicos e polifônicos, né? Essa é a ideia, né? O diálogo, ele é fundamental. Ele é... Porque ele é um veículo de discussão de ideias. É como se as personagens não existissem carnalmente. Elas são ideias encarnadas, sabe? Que Uhum. ficam o tempo todo entrando em conflito, em atrito. E Uhum. é muito interessante, eu acho. É como se fosse a linguagem em ação, essas obras do Dostoiévski. Elas não têm muito... Por exemplo, o Steven Zweig, que eu já citei, né, ele compara o Dostoiévski com Tolstói e ele fala, né, no Dostoiévski você escuta e no Tolstói você vê, né, quando você lê. Basicamente isso, né, porque o Tolstói tem aquelas descrições e Uhum. tudo mais. E já Dostoiévski diálogo, e diálogo, e diálogo, e diálogo, né? Quase como se estivesse num texto dramatúrgico. É muito interessante. Deixa eu perguntar uma coisa, mas E tem uma coisa que se fala muito do Dostoiévski, né? Que é essa capacidade de interiorização, que é um pouco, talvez, o oposto do que se vê no teatro, né? Então eu teria que discordar é, do Nabokov, que agora eu vou falar o certo nome dele. Porque, na verdade, no teatro você tem que exteriorizar. Claro, o personagem tem que ter uma vida interna pulsante, né? Mas você tem que exteriorizar isso por meio da fala, enfim, de outras coisas. Mas, basicamente, aqui vamos dizer que por meio da fala. Uma das coisas que mais me pegou quando eu li Dostoiévski foi a capacidade absurda que ele tem de colocar a gente dentro da cabeça do personagem. Eu acho que essa dificuldade de leitura dele é porque você está dentro da cabeça de um ser completamente perturbado. E você começa a pensar um pouco como aquele personagem. Eu acho que é uma maestria de autor que eu não vi nenhum nunca fazer isso. Assim. É impressionante mesmo. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa maestria literária, o que, que ele faz, qual é a técnica formal, enfim, para fazer a gente, de fato, entender, entrar na cabeça do personagem. Isso que você está falando, que na boca eu falo dessa exteriorização, dessa fala, mas a fala é a forma como a gente estrutura o pensamento, né? Isso que é a fala. Né? A fala é a gente isso. estrutura o pensamento e fala. Então, o que ele constrói, acho que de maneira muito intensa, é essa estruturação de pensamento do personagem. Como é que ele faz isso, Juliana? O que, que é isso? E essa talvez seria uma das grandes novidades do Dostoiévski, né? O que, que ele tem de novo, assim,
que deixou ele nesse lugar de grande, grande, enfim, né, desse grande autor. Sim, ele tem essa, de fato, né? Ele é considerado um grande psicólogo, né? Assim, sendo bem, falando, mas o próprio Freud leu bastante Dostoiévski e analisou com muito cuidado algumas obras de Dostoiévski. Considera, por exemplo, Os Irmãos Karamazov um dos maiores romances já escritos e tudo mais. Então, é muito interessante, né? Como a própria psicanálise bebeu na fonte do Dostoiévski para se estruturar enquanto ciência, enfim. Isso que você falou é bem interessante mesmo. De fato, é como se, quando a gente lê, é como se a gente tivesse realmente. É como se fosse. Bom, do ponto de vista da forma, vamos lá. Então, a gente tem essas ideias de fluxo de consciência, vamos dizer assim. Coisas que vão aparecer lá no século XX, na história da literatura, ele já antecipa. Isso já é fascinante, né? Tem um livrinho dele, muito pequenininho, que eu recomendo para quem quiser começar, que chama Adócio, ou Uma Criatura Dócil, que é lá nos últimos livrinhos dele, que ele, antes de morrer, ele escreveu. E aí ele começa falando, né, que, putz, isso aqui é inverossímil, né, porque o que ele queria fazer com esse Adócio? É um personagem que está diante da mulher que acabou de se suicidar. E ela tá ali, o corpo dela, ela morta, e ela se jogou da janela segurando um ícone, né, que é aquela imagem de santo russo, né. E aí o que ele quer fazer formalmente, né, que ele fala no começo, o autor falando, né, que isso poderia ser inverossímil. Ele quer transportar para o papel, vamos dizer assim, tudo que está passando na cabeça daquele personagem diante da mulher, né. Aí ele usa vamos dizer, ele tenta arranjar um jeito, ele fala, vamos usar um estenógrafo, como se fosse um estenógrafo, que tivesse, ao mesmo tempo que a pessoa pensa, ele registra, né? Como se acompanhasse o pensamento exatamente no mesmo tempo que a pessoa está pensando, né? Então ele falava, putz, isso é Só uma coisa, inverossímil. eu não li isso. Ele fala, quer dizer, ele põe ele mesmo como um autor falando, ou o É um personagem autor falando, é o autor isso, o falando. autor falando no começo, né? Primeira nota do autor. Ele fala, olha, gente, eu queria fazer. Então vamos. É uma história fantástica, porque isso não é possível do ponto de vista da forma, né? Depois a gente vai lá no século XX, a gente tem, por exemplo, a Virginia Woolf, que, enfim, isso a gente já vê mais, né? Mas no século XIX não tinha isso ainda. Então ele fala, olha, então isso vai parecer inverossímil, mas vamos fingir que tem um estenógrafo anotando o pensamento ao mesmo tempo que ele acontece, né? Então, e aí essa historinha é todo o pensamento desse marido desesperado, vendo o corpo da mulher ali que acabou de se matar e tentando entender as causas e avaliar a própria culpa dele, que ele tinha muita, né? Nisso, naquilo que aconteceu. Então é realmente essa. Por isso que essa coisa da ideia é um pensamento. Quando eu falo pensamento, a gente pode também substituir por vida interior, eu acho, né? Que é isso que você está falando. É uma vida. É como se abrisse os personagens, né? E expusesse, colocasse para fora toda essa vida interior. E, no caso, os próprios personagens falam sobre isso, né? Ou se eles não estão falando, eles estão expondo sempre para. E tem alguém escutando, né? Tem um interlocutor ouvindo isso, né? O Freud ele vai virar nisso, né? E essa. Inclusive, ele tem um texto sobre Dostoiévski que se chama Dostoiévski e o Parricídio, que ele vai tentar entender. Enfim, ele faz uma análise do Dostoiévski, mas o Dostoiévski já morto e tal. E é um texto bastante questionável e tudo mais, porque é difícil fazer uma análise numa pessoa que não está lá, né? E tudo mais. Só Ele pelas tá analisando obras. ele analisou Dostoiévski pessoa. Ou Dostoiévski, exato. E para entender quais Epa. se constitui a psique dele, né? Para enfim, como ele consegue, né? De onde vem esse entendimento, seria assim, né? Dessas questões psicológicas que ele trabalha, né? É muito Aliás, interessante.
está falando aqui que é o inconsciente, mas exatamente o inconsciente ainda não tinha sido Exato. descoberto, porque dizem que o Freud descobriu o inconsciente, ainda não tinha sido, digamos assim, colocado em palavras, né? Ainda não tinha sido descoberto, né? Conceitualizado. Exato, exatamente por isso que ele antecipa, né, muita coisa que a psicanálise vai trabalhar, né? Essa ideia enfim, que, que eu acho isso bem interessante, e isso é uma das coisas que fazem Dostoiévski ser um escritor, um dos grandes, um dos maiores e tudo mais, né? E os temas todos dele, né, são... Aqui a gente fala, né, de temas de sofrimento e tudo mais. São temas muito, muito complexos, né? A questão enfim, suicídio é um tema que ele trabalha muito. A ideia da culpa, a ideia da imortalidade, ou o que existe após a morte, né? Isso é um tema gigantesco. E aí ele vai trabalhando e retrabalhando esses temas ao longo dos textos todos. Mas, outra coisa que eu queria falar hoje é que ele também tinha senso de humor. Não, não parece, né? Mas tem, o Nabokov, que a gente já falou dele, ele falava que não, ele não tinha nenhum senso de humor, que Um não tinha humor graça russo, nenhuma. né? Um humor russo, mas Mas ele tinha um certo senso de humor. E aí, para falar disso, né, que, enfim, que é controverso, mas enfim, né, pode ser engraçado, essas coisas todas terríveis que a gente está falando, né, bom, inconsciente antes do inconsciente, dor, sofrimento. Não, tem umas coisinhas engraçadinhas. Aí eu lembrei, quando você me chamou, de um conto que ele escreveu, que é um conto satírico, e é leve, é engraçadinho, é um conto inacabado. é só E falar que a que Ter tá falando aqui que o jogador é muito engraçado. Ah, sim, sim, é. A gente pode pegar ali umas coisinhas engraçadas. Uhum. E a Notas de Inverno também. Tá no mesmo livrinho Sim. desse crocodilo. Que ele. Sim, ele tem umas sacadas engraçadinhas, né? Tem gente que fala que não, mas tem. E nesse que eu trouxe para vocês verem, ó, o crocodilo, que tem esse outro texto que o Rafa tá falando, que é Notas de Inverno, tem uma historinha que eu acho engraçadinha e que eu acho que tem, assim, a gente pode tirar muita coisa dela no momento que a gente está vivendo agora, né? Que é essa história do crocodilo. E, muito bem. A historinha é muito simples. É um personagem, o Ivan, e ele tá lá com a sua esposa e um amigo, o amigo é que narra em primeira pessoa, né? Esse conto. E eles estão lá em São Petersburgo e tem um crocodilo sendo exibido, né, por um alemão e tal. E ele tá exibindo lá o crocodilo, todo mundo paga seu ingresso e vai lá olhar o crocodilo, fala, nossa, né, um crocodilo, tal, na Rússia, século XIX não devia ter muito e tal. E aí o pessoal vai lá assistir, assistir não, enfim, visitar, vai lá olhar o crocodilo, fala, nossa, que legal, tal. E esse coitado desse Ivan tá lá com a mulher, não sei o quê, e a mulher começa a cismar que o crocodilo não é de verdade, o crocodilo não faz nada, tá parado lá, começa a cutucar o crocodilo, não sei o quê. Bom, conclusão, o crocodilo engole o Ivan, né? Lá. Então é uma história fantástica, né, nesse ponto. E aí o Ivan fica na barriga do crocodilo, putz, né? Tá lá dentro da barriga dele. E agora? Aí a confusão se instaura. Exato. Por quê, né? Ele tá lá na barriga do crocodilo, e o dono do crocodilo é um alemão que usa o crocodilo para e ganha muito dinheiro com o crocodilo, exibindo o crocodilo e tal. E aí, na hora que ele é engolido, o pessoal fica desesperado, a mulher dele fala, abre a barriga do crocodilo, pelo amor de Deus, sei que. Aí o alemão fala, pera lá, meu crocodilo é minha propriedade, sabe? Eu ganho muito dinheiro com esse crocodilo, eu não vou abrir a barriga do crocodilo para tirar o seu marido de lá, não, não, não. Enfim, aí começa essa discussão engraçadinha sobre, né, o que fazer, tal, para tirar o Ivan de lá. E nesse é muito interessante, eu acho que tem a ver com até com o que a gente está vendo hoje, né? Porque o Dostoiévski aqui, ele escreve isso aqui na década de 60, do século XIX e tudo mais, né? E ele era muito crítico ele era bastante conservador, tal. Aqui ele já estava super, até
caminhando para ser reaça, né? Que no fim da vida ele é reação, assim, já... Enfim, e aí ele é muito crítico da expansão do capitalismo na Rússia, né? Ele acha que não é uma coisa bacana e tal. Até nesse outro texto da Notas de Inverno sobre Impressão de Verão, ele vai para a Europa e aí ele se depara com a classe burguesa lá, com o capitalismo florescendo em Paris, Londres, e ele acha aquilo tudo horrível, um horror, uma coisa terrível. E nesse momento está tendo uma discussão na Rússia de que não, né, a gente tem que atrair investimento estrangeiro e desenvolver o capitalismo aqui. Tem o lance das estradas de ferro que vão começar, aí depois a Ana Karenina vai usar essas estradas de ferro, enfim, né, não vou dar spoiler, mas tudo mais. Então, exato. A gente tem esse contexto histórico do capitalismo na Rússia e essa ideia de que tinha que trazer investimento estrangeiro. Não é à toa que o dono do crocodilo é um alemão, né? E o que ele está tratando nesse textinho, né? Que o pessoal todo, né, começa a falar que não pode abrir o crocodilo para tirar o Ivan, porque isso vai afugentar o capital estrangeiro da Rússia e vai atrapalhar o desenvolvimento do capitalismo da Rússia, né? Tipo, afinal, né? Então, o que vem em primeiro lugar? Os princípios da economia. Olha que interessante. Olha, já ouvi isso em algum lugar. Exato, né? Então, e é muito engraçado que eu acho que o próprio homem engolido, ele concorda com isso. Ele vai estar lá, é fantástico porque ele está lá dentro da barriga e ele começa a conversar com as pessoas que estão de fora e ele fala, não, é verdade, gente, tem que respeitar os princípios da economia, né? Enfim. E assim, se rejeita as considerações de, assim, humanidade, né? Porque a lógica da utilidade vem em primeiro lugar. Então, assim, é quase que o que a gente está vendo hoje. A lógica da economia triunfa sobre a situação do ser humano. Tal. E aí eles ficam nessa discussão. Eu até posso ler uns pedacinhos, se a pessoa quiser ouvir. É muito engraçado para pensar no momento que a gente está agora, né? Então tá, vamos lá. Para ver que o Dostoiévski sabe ter humor. Exato. E depois a gente pode aprender com o Ivan o que fazer dentro da barriga do crocodilo. Ele dá umas dicas, né? De como que o pessoal fica meio desesperado. Né? Nossa, você vai aguentar ficar aí? Ele fala, não, aqui tá bom, tal, né? Mas primeiro, vamos ver a questão da... muito bem. Então, aconteceu aquilo, o crocodilo engoliu, tudo mais, tá aquela confusão, acabou de comer o Ivan. E aí o alemão diz assim, como a senhora quer que o meu crocodilo se perca? Urrou o dono da casa, voltando. Não, antes se perca o seu marido. Aí tem um alemão aqui que eu não sei falar, mas vamos lá. Mein Vater exibia crocodilo, que é meu pai, eu acho. Mein Großvater exibia crocodilo. Mein Sohn vai mostrar crocodilo. E eu também vou mostrar crocodilo. Todos vão mostrar crocodilo. Sou famoso na Gans Europa. E a senhora não é conhecida na Gans Europa. E deve pagar-me uma multa. E aí a mãe dele, a mãe do alemão, também desesperada, fala: já, não vamos deixar que vocês escapem. E se Karchen morrer, que é o nome do crocodilo, vocês têm que pagar multa, né? Aí, muito bem. Tá essa confusão lá. Aí depois, o próprio Ivan lá começa a falar de dentro da barriga do crocodilo. Todo mundo fica, meu Deus, o Ivan tá vivo. Ele fala, não, gente, tudo bem, tô bem aqui e tal, tudo bem. E aí ele fala, o próprio Ivan é comido pelo crocodilo. Eles têm razão, observou tranquilamente. O princípio econômico em primeiro lugar. Então, o cara é comido, né? Aí o amigo tá desesperado, né? Enfim, como isso, tudo mais. Aí ele coloca, não, eu também penso assim. Mas em nossos tempos de crise financeira, é difícil abrir a barriga de um crocodilo sem uma compensação econômica. E, ao mesmo tempo, surge uma pergunta inevitável. Quanto cobrará o dono do crocodilo? E outra ainda, quem pagará? Pois você sabe que eu não disponho de meios. Ele está lá comido pelo crocodilo e está preocupado porque vai custar caro, né? Exatamente. E, enfim, aí tem essa brincadeirinha com essa questão que é uma crítica, né, do Dostoiévski, da ideia de que vem em primeiro lugar o princípio econômico, né?
E ele fala, e no outro momento ele fala, o crocodilo constitui uma propriedade, por conseguinte não se pode abrir a barriga sem uma compensação. E aí o amigo fala, mas é para a salvação de um ser humano, Timófei Semionovich. Isso já compete à polícia, né? Isso não importa muito. Enfim, então é muito engraçadinho, quando eu li e falei, nossa, parece que está falando para o nosso tempo, né? A gente está nessa discussão de, né, economia ou a vida, né? E ainda o pessoal todo desesperado, falando, não, gente, economia é muito mais importante. Aí Dostoiévski já colocou isso de um jeito engraçadinho aqui e tal. Eles estão falando E aqui que é inacabado, né? É um conto que não tem fim é isso. inacabado, não tem, né? Exato. E, bom, e aí a gente pode também aprender com ele o que fazer, né, quando está numa situação de barriga de crocodilo, como nós estamos, né, enclausurados em casa. Então, por exemplo, o amigo, ele tá falando lá que ele vai ficar lá e tudo bem, vai ficar tranquilo dentro da barriga do crocodilo. Aí o amigo pergunta, não será maçante, né? Você vai ficar fazendo aí, preso e tal? Aí ele fala, não me aborrecerei, pois, inteiramente imbuído de ideias grandiosas, somente agora, desfundo de lazer, posso sonhar com a melhoria da sorte de toda a humanidade. Do crocodilo hão de sair agora a verdade e a luz. Sem dúvida, inventarei uma nova teoria pessoal, de novas relações econômicas, e vou orgulhar-me dela. O que não me foi possível até hoje por falta de lazer, em virtude do meu trabalho e dos meus vulgares divertimentos mundanos. Negarei tudo e serei um novo Fourier. Que aqui eles estavam obcecados, né? Enfim, século XIX, então todo mundo quer criar um novo sistema social que vai resolver todos os problemas, tal, né? Enfim, socialismo ou tudo mais. Então ele vai usar esse tempo fabuloso que ele tem lá, livre do trabalho e do lazer, para desenvolver uma nova teoria pessoal e tal, né? Como a gente com as nossas, quando no começo da quarentena, todo mundo falou, nossa, vou escrever minha É, obra-prima, né? eu não consegue Vou nem sei. terminar de ver, não consigo nem terminar de ver filme. A cabeça fica. A Isilda perguntou qual o nome do conto. É o crocodilo, o O jacaré. crocodilo. O crocodilo. Isso, o crocodilo. E tem um Aí eu livro. achei uma outra coisa só engraçadinha para acabar, que é quando a mulher, né, fala, tipo, porque aí eles falam, ele fala, não, vou falar para minha mulher vir aqui também e tal. E aí o amigo vai lá falar com a mulher, fala, não, então você não quer ir lá? Aí ela fala, não, Deus me livre, né? Que distrações há por lá? E no caso de eu brigar com ele, ainda continuaremos deitados lado a lado? Ui, que horror, né? Aí esse é o drama dos casais, pois é, que Deixa o estão... casal, deixa o cara na barriga do jacaré, que tá tudo melhor do que ficar aqui na cama. É Enfim, bacana. É. A Sueli está falando que ganhou aos 13 anos, em 61, as obras da editora José Olímpio, e que descobriu que a complexidade da alma humana e que ninguém é normal o tempo todo. Ou seja, essa obra, você está falando desse boom que teve agora, mas ela já tinha outras, essas traduções. Essa, por exemplo, não devia ser do original. exato. Tem um pesquisador muito bom, que é meu orientador, aí eu vou fazer a propaganda dele, Bruno Gomide, e ele Uhum. tem um livro que chama Dostoiévski na Rua do Ouvidor, que trata exatamente dessas primeiras ondas durante o Estado Novo, né, da chegada do... que começa já a chegar, já no finzinho do século XIX, já começa, né, as primeiras notícias de Dostoiévski e tal. E aí ele tem esse livro sobre esse momento durante o Estado Novo, que tem várias iniciativas, como a da José Olímpio e tudo mais, de publicar bastante o Dostoiévski. Vale muito a pena. Tá pela editora EDUSP, editado, né? E é um trabalho de recepção muito legal, né, para entender. Eu chamei a atenção para essa última, que é a mais próxima da gente, né? Mas não é de agora, né? O Dostoiévski já circula entre nós há alguns anos. Vale a pena quem tem interesse e tudo. Esse livro é muito bacana. Dostoiévski na Rua do Ouvidor. A E Isa está perguntando por que esse conto é inacabado. eu acho que ele estava com dificuldade de encontrar o tom. Ele reescreveu várias vezes e depois ele morreu. Assim, foi mais por isso mesmo. Então não deu, Foi mais não deu difícil. tempo Não deu. isso de concluir. Mas o que eu É, queria trazer é que essa outra faceta que o Dostoiévski a gente sempre vê como um autor muito pesado, né? Muito difícil de ler. Mas a gente pode encontrar, como
Já falaram do Jogador, que é um texto leve, bacana. Esse é um texto bacana. Para quem quer se aventurar e começar, não precisa começar com Crime e Castigo, né? E tal. Pode começar com esses mais levinhos, e aí depois ir pegando gosto e entrando se embrenhando nas obras mais pesadas, né? Que são mesmo, a Sim. gente sofre junto lendo, né? Porque a gente vê todas essas, como você falou, Paula, os personagens atormentados, a gente acompanha muito de perto, né? Colado neles. Então a gente também se atormenta e fica E percebe que a gente tem sente. coisas próximas a eles, isso que é o mais terrível. Eu queria que você falasse um pouco dessa capacidade dele, porque a gente falou do diálogo, né? Que Nabokov falou, mas o diálogo vem de um personagem, né? Esses diálogos que são tão bons vêm porque ele sabe desenvolver muito um personagem, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa capacidade de como é que ele desenvolve o personagem, qual é a característica do Dostoiévski única de desenvolvimento de personagem. Acho que isso que quando as pessoas falam das obras dele, falam muito dos personagens, né? Da trama e tal, mas o que fica na nossa mente. E são muito diferentes, né? Isso é muito difícil para um autor, desenvolver vozes diversas tão bem. Exato. São. O que eu poderia falar sobre isso, mas aí a gente teria que fazer mais uma live, é que uma coisa interessante do Dostoiévski é que ele, assim, muito dos personagens dele, ele se inspira em. Porque ele é um escritor, eu acho isso fantástico, ele é um escritor universal que fala para todos os tempos. Mas quando ele está compondo a obra dele ali, no universo dele, ali na Rússia, São Petersburgo, século XIX, ele está olhando para situações concretas da vida russa da época. Então, isso é muito, muito interessante, né? Porque a gente pode fazer essas duas abordagens. A gente pode ler como sem saber nada da Rússia, do que aconteceu na época e entender, como a gente pode também estudar o contexto histórico do período em que ele escreveu e sacar quem é cada um daqueles personagens, né? Por exemplo, o Raskolnikov, só para dar um exemplo e ilustrar. No século XIX, É a do gente crime e teve, castigo, né? Só para que é contextualizar, é do do crime crime e e castigo. castigo, isso. A gente tem um fenômeno da vida russa, da vida cultural russa, que é a figura do jovem radical, vulgo niilista, ou mais ainda Rasputinets, que é a palavra russa para isso, né? Que é que é essa geração, que não é a geração do Dostoiévski, a geração do Dostoiévski seria dos anos 40, é a geração de 60, que são esses jovens imbuídos de ideias materialistas, que começam a ler, enfim, chega aquelas ideias, chega muita filosofia alemã para eles, Feuerbach e tal, e eles começam a ler aquelas coisas e ter uma noção utilitarista das coisas, da vida, e tão comprometidos com a transformação social, né? Esse pessoal já quer, são os pais dos revolucionários lá dos bolcheviques que vão vir, né? Então esses jovens, eles acham que é a grande discussão do Raskolnikov, que os fins justificam os meios, isso. Os fins justificam os meios. Isso, Ela né? pensa em russo, viu, Então, gente? Por isso. Luciana de Mendes. Enfim, então, é a ideia de que ele pode matar uma velha, porque a velha é um piolho, né? Essa ideia da velha assassinada, né? A velha é um piolho. Então, e existem pessoas superiores e inferiores, né? Existem pessoas que têm ideais que valem qualquer coisa em prol desses ideais, né? Que podem tudo, que é a ideia do sou um Napoleão ou sou um piolho, né? Essa é a ideia dele. E aí ele quer provar que ele é Napoleão, que ele é um dessas pessoas que vão, que podem tudo, né? E que estão acima do bem e do mal e acima das leis e tal. Que é isso, né? É um personagem fascinante, fascinante, porque depois que ele faz, enfim, mata de fato, vem a questão da consciência e da culpa, e ele percebe que ele não é isso, né? Porque ele não consegue conviver com aquela culpa e tudo mais. A gente pode ler sem saber nada da Rússia, mas por outro lado, quando a gente sabe, a gente saca bem ali quem é esse tipo. É um tipo social que o Dostoiévski via ali na cara dele, na época dele, certo? Então, isso é muito comum. Ele busca muitos personagens, ele busca no dia a dia, e ele gostava muito de ler jornal, ele escrevia também em jornais e tudo mais,
É interessante isso. Alguns personagens, esse caso que eu falei da Dócil, né? Ele lê uma notícia de jornal de uma moça que se suicidou segurando um ícone, né? E aí, a partir daí, ele desenvolve a trama. Lógico que não é uma cópia da realidade, mas ele era muito observador da realidade dele. E aí ele criava esses personagens que tem muito a ver com a vida russa do momento dele e que são universais, né? Isso eu acho que é o pulo do gato, que é a genialidade dele, né? Uhum. É muito fascinante. Então, esses personagens, quando você começou a estudar, e por isso que também foi para a Rússia, ficou lá um tempo e tal, você conhecer aquela realidade ali faz com que a obra, na verdade, ganhe ainda outra dimensão, né? Porque é isso que falam, né? Quando a Exato, obra que ela não é datada, e é o oposto, né? Quer dizer, se você for ver, ela é tão datada que ela é universal, né? Um pouco isso que você está falando, né? Ela exato, fala tanto da realidade exato. dela, vai tanto no ser humano que ela consegue ter, que a gente consegue ler hoje. Isso, por isso que é um clássico, né? Não morre nunca. E é muito interessante que quando ele estava escrevendo aquilo, ele não estava pensando na posteridade, né? Ele estava dialogando com as questões do tempo dele, o tempo todo, né? Isso eu acho que é coisa que realmente só os gênios, assim, porque é muito fácil a gente fazer umas obras que não fica, vou falar, sei lá, do Bolsonaro, aí fica uma coisa muito, né? A gente não consegue atingir essa ele conseguia casar essas duas coisas, né? Falar do tempo dele, falar das questões da época dele que deixavam ele desesperado e falar de coisas muito maiores, né? Tipo, de temas universais. Eu acho que é aí que está o ponto, né? Esse equilíbrio entre questões pontuais da vida, do momento e grandes temas, questões universais, vida, morte, mortalidade, sofrimento, etc, etc, etc. Enfim. Bom, está chegando o Ricardo falou que adorou essa conversa e o Dostoiévski é o autor preferido dele, ele estuda bastante, então isso vale bastante aqui. Obrigada, Ricardo. Quer dizer, né, ela que deve isso. Mas a gente está chegando nos últimos minutinhos, eu queria que você falasse para as pessoas, você já deu algumas dicas aí, né, mas o que ler do Dostoiévski e sobre o Dostoiévski, né, como você falou, é caudaloso aí a quantidade de coisas sobre o autor. O livro da Juliana a gente vai lançar, e estava esperando, né, para lançar presencialmente, a gente vai lançar online uma hora dessas, numa coleção que eu inventei aí, depois a gente fala sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouco também de algum livro sobre ele, ou sobre a época, enfim, fosse bacana também. E Sim. só, fala um livro dele pra gente, para quem quer começar. Rapidinho, são 3 minutos. O tema do mestrado, né, que a gente vai lançar, foi sobre um biógrafo do Dostoiévski que eu recomendo muito, que é o Joseph Frank. Tem uma edição da Companhia das Letras em volume único e tem da EDUSP em vários volumes. Mas isso é para quem tem tempo, né? Porque é um negócio grande, assim, muitos, tipo, vários volumes sobre a vida dele. Vale muito a pena. Tem essas referências que eu dei do Nabokov estão nesse livrinho aqui que é legal, que chama Lições de Literatura Russa, e ele fala de vários, né? Não só do Dostoiévski, eu recomendo também. Bom, o que ler? Eu acho que Crime e Castigo é um bom começo, uma boa. Ó, a primeira vez que eu li, eu confesso que eu larguei no meio. E depois de um tempo eu retomei e aí eu embarquei, né? Não é fácil o começo, exatamente porque tem essa questão dos delírios todos, e que você fica na cabeça do Raskolnikov e aí você começa a ficar meio desesperado. Mas se você insiste, você descobre que é uma coisa maravilhosa, assim. Então eu recomendo muito o Crime e Castigo, para quem tiver com tempo e com fôlego. Quem não tiver com muito tempo, vale um jogador, é legal. Enfim, ou esse Adócio, que eu também. Vocês acham que são bem pequenininhos e dá para ler numa sentada, assim. Acho que é Tá? isso. Cuidado com crime e castigo neste momento. É, exato. Juliana, super obrigada. A gente tem que conversar mais outras 5 vezes, né? O Ricardo Isso, falou, se pior você que eu nem insiste, falei do século XX, não deu para chegar lá. A gente o depois Ricardo, fala. o Ricardo falou que se você insiste, Dostoiévski é transformador e o Wagner está dizendo que é o melhor que ele já leu. A Juliana está dizendo que o primeiro que ele foi o Crime e Castigo, me apaixonei pela literatura russa. Enfim, obrigada, as pessoas estão falando bastante aqui. Noites Que Brancas, que bom. é muito lindo também, né? É lindo. E tem muitos filmes maravilhosos de Noites Brancas. Tem um do Visconti, que eu recomendo muito, com Mastroianni. Lindo, lindo, lindo. E tem outros, né? Tem muita. E Crime e Castigo tem Match Point, tem. É O o Woody Match Allen Point do fez Woody muito. Allen, né? Muita coisa a gente acha no cinema também.
A Juliana tá dizendo que essa live tá incrível, que a gente arrasou. Você, no caso. Que Bom, bom. obrigada, viu, Juliana? Bom te ver. Vamos Obrigada, ver se foi a muito gente conversa legal. de novo. Muitos assuntos. Tá, Obrigada por todo mundo que veio. isso. Obrigada pelo convite, adorei. Tá bom? Tchau, gente. Amanhã às 11 da manhã tô aqui para falar de jornalismo cultural. Até mais. Tchau. Só para falar que vai ficar salvo, sim, viu, Fê? Ele tinha perguntado, vai ficar salvo lá no meu perfil. Tchau, gente. Tá.